a gente comentar aqui a respeito dos ataques Sim. do inimigo sobre ele. Essa é a questão. Voltando um pouquinho, né, nós vamos falar sobre a influência do inimigo sobre as pessoas, né, que eu acho interessante a gente abordar isso, Rô. Sim. E sobre os ataques. Será que o inimigo ele tem poder sobre os fenômenos da natureza? Porque você vê no verso 16 do capítulo 1, essa questão do fogo do céu. Então, eu vou falar assim, da forma cultural, tá? Quando você fala fogo do céu, tem várias variantes do termo. Você tem literal mesmo, a manifestação sobrenatural que Deus veio e desceu e queimou. E você tem também essa expressão também, eles usavam também para falar de fenômenos naturais. Por exemplo, raio. Raio era chamado como fogo do céu na antiguidade. Então, assim, quando cai um raio numa árvore, o que acontece? Não pega fogo? Pega fogo. Sim. Então, assim, os antigos, é claro, hoje a gente fala raio. Sim. Só que a gente tem que entender o entendimento que eles tinham na época. Entendi. Então tem muita coisa que é falado na Bíblia, que ele fala fogo do céu. Aí você imagina um fogo mesmo caindo. descendo. Sim. Às vezes não é, dependendo do contexto, não é um fogo literal. Foi um raio que caiu. E pegou fogo, E pegou fogo que eles falaram, veio um fogo que veio do céu. E o raio vem do céu. Então você vê qual é o conceito antigo? Você quer ver um outro exemplo dessa questão aí de entendimento da época? Naquela batalha que Josué estava na conquista da terra, o que ele fala? Ele pede para parar o sol. É o sol que movimenta ou é a terra que está... Exatamente. A questão do eixo, sim. Você entende? Então você vê como é que era o entendimento deles da época. Que é mais uma prova da confiabilidade da Bíblia, né? Né? Se você quisesse montar algo para todo mundo acreditar, assim, acreditar, não ter dúvida, se ia inventar umas coisas, pegar certo, mas essas coisas assim prova a Sim. Bíblia, né? Sim. Que Deus não quis mostrar pra gente. É. Da época deles era essa. Eles entendiam assim. Não tinha... Eles falavam que era fogo do céu. Exatamente. Assim, vai falar, tinha essa expressão Exato. científica que a gente consegue falar? Que Raio. coisa, raio lá. Raio. Por que Apocalipse é difícil? Porque Apocalipse é depois da gente. Sim. Tem tecnologias que João tá vendo que a gente ainda não viu. Se Os eu vou, gafanhotos. né, entendeu? E algumas coisas, a imagem que fala, o que é isso? Por isso que ele usa muita figuração, é semelhante a... Porque tem muita coisa que ele está vendo que é fora da época dele. E como que ele vai expressar aquilo? Ele vai expressar usando uma coisa que ele conhece do mundo dele. Dizem que vai até drone que ele viu, né? Então, Helicóptero, não pode sei ter lá. visto? Exatamente. Não pode ter visto um holograma? Só Assim, que ele trouxe pra realidade conjecturando. dele. Ele trouxe para a realidade dele. Holograma, exato. Imagem fala? Claro que não fala. Verdade. Imagem não fala. Então, ou é alguma tecnologia que ele viu, alguma coisa que ele viu, que a gente ainda desconhece também. Então, como é que você fala? Aí ele fala do jeito simples dele. Então, você vê um raio, você não tem o termo técnico raio. Mas você fala, é fogo do céu. Aí você fala, o sol podia parar agora. Porque você olha, você da Terra, a sensação que você tem, qual que é a sensação que você tem? Que é o sol que está Que andando. tá parado. Sim. Ninguém acredita que a Terra tá girando a uma velocidade absurda aqui. Exatamente. Então, é todas essas coisas que a gente tem que olhar, como eles pensavam. Então, Expressões idiomáticas. É, né? que para nós hoje é uma coisa comum, mas que é uma expressão estranha. Então, assim, não fere tanto a cultura e nem a Bíblia, assim, dependendo do seu contexto, claro. Essa expressão, fogo do céu, em alguns contextos bíblicos, ser considerado como o raio. Então, assim, não fere, porque era assim que eles falavam. Sim. Era assim que eles falavam. Então, nessa questão aí, por exemplo... Os fenômenos. Satanás, Deus falou, vai e faz. Beleza. Qual que foi os recursos que ele fez? Acontece um fenômeno e cai fogo do céu e consome o rebanho. E as duas perdas não foi com o fenômeno, assim, aparentemente da natureza. Foi através de pessoas. Então, assim, será que o inimigo não tem capacidade de instigar pessoas? Exatamente. Para causar um dano? Na verdade, é nessa questão que a gente... Agora vamos falar, alguém que está no crime, o inimigo não pode usar alguém, Satanás usar ele para causar algum dano? Então você vê que Deus falou para ele, vai e faz. O recurso, ele deu o jeito dele de lesar Jó. Ele deu o jeito dele. Né? Aí que eu falo. O rebanho,
pode ser tanto fogo, né? Ou foi fogo do céu, fogo de Deus. Então foi Deus que queimou as ovelhas de Jó? Ou foi um fenômeno natural, um raio que ele pode ter domínio sobre isso? Né? Então, é até uma curiosidade, irmãos, que você vai ver em Apocalipse, tem anjo que tem controle sobre o sol. Não tem um anjo que joga uma taça lá e aumenta o calor do sol? Sim, então, assim, tem anjos que tem essa capacidade. Né? Só que a gente não pode assim afirmar com todas as letras se Satanás tem essa capacidade. Né? Para você ter ideia, o termo original lá, quando Jesus vai expulsar, melhor, acalma o vento e a tempestade, você vai ver que é a mesma expressão que é usada para expulsar demônio. Exatamente. Então, assim... Exatamente. Por que não poderia dizer que acalmou? Por que usar a mesma expressão? A mesma expressão. Por quê? É aí que eu falo, gente. A luz do original é a mesma palavra. Sim. Pode estar implícito aqui que aquela tempestade não era uma tempestade natural. Era uma atuação demoníaca para impedir que os discípulos chegassem do outro lado. E hoje a gente vê